eu queria, então, abrir para debates. Antes de fazer os debates, eu queria saber só o procedimento que a gente vai operar. E agora tem que botar óculos, Ana, senão eu não enxergo mais. Agora eu já vi, agora é a Ana. Eu queria saber quem vai estar, Yara, quem fica com... Vai ter equipe aqui para levar o microfone. Eu sugiro que, em função da apresentação do Nuno, aliás, Nuno, ele veio me pedido para fazer a apresentação final. Eu acho que houve um erro, eu acho que devia ser a apresentação inicial. Teria sido muito mais rica, porque a questão do blá, blá, blá é uma questão muito séria. E eu pediria, então, com o espírito da crítica ao blá, 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 que a gente faça um acordo aqui da objetividade na colocação e a gente responde aqui com a objetividade na resposta. Tá bom? Nessa ideia de desenvolver uma indústria florestal como o Brasil merece e precisa. Você descreveu ciência e tecnologia, engenharia florestal, ajuste no sistema de controle. Eu fiquei me perguntando assim, poxa vida, na história, o BNDES produziu uma indústria de papel e celulose forte e de qualidade no Brasil na atuação direta, né? Não só deu crédito, comprou um pedaço, né? Foi acionista de empresas e fez a indústria acontecer. Isso tem algumas décadas. Na segunda, pecuária, fez a mesma coisa. Por que não no setor florestal, de forma mais ampla? E a outra pergunta vai para a mesa. Ótimo que a gente esteja discutindo aqui obsolescência de projeto e trabalho em escala. Eu acho que dinheiro não é muito o problema. Se a gente olhar, né, o Fundo Social, o Fundo Amazônia, o Fundo de Água do Rio de Janeiro, o de Minas, o do Espírito Santo, tem mais dinheiro do que a gente tem sido capaz de executar. E aí, o que vocês da mesa sugerem que pode ser umas 2 ou 3 ações emergenciais para a gente juntar a fome e o dinheiro com a realização de escala? Obrigado, Ana, pela pergunta. Sobre economia florestal. Então, seria, no caso, por que o BNDES, se já não fez, por que não pode fazer ou investir em participação acionária em empresas do setor florestal? Ora, isso é possível. É possível. Mas vamos tomar a situação hoje de que atividades do setor florestal nós estamos falando. Vamos pegar o setor de serrarias na Amazônia. Boa. Esse era o meu segundo, mas pode ser o primeiro. É um setor disperso, com pequenas, médias e algumas grandes, né? É um setor que, para algumas empresas, você tem um índice de eficiência já satisfatório, mas a maior parte ainda continua com uma eficiência baixa, né? E hoje não há nenhum problema tecnológico para que essa eficiência seja aumentada. E aí temos um primeiro problema, que estamos longe da participação acionária, estamos só no financiamento. Isso é um problema para vários setores no Brasil. A maior parte desses empresários não tem condições de pegar recursos com o BNDES, por motivos de cadastro, ele não está regular no INSS, ele não tem a legislação atualizada. O mesmo acontece, por exemplo, também no setor de carvão vegetal, né, ou de parte de ferro-gusa, né? Então, essa é uma primeira dificuldade. A gente está pensando nisso, né? Como fazer assim, passar um processo de fusão de empresas no setor de serraria, para você ter empresas líderes comandando e levantando o patamar de gestão e tecnológico. Isso, de fato, eu acho que pode ser uma linha para atuar, mas até o momento a gente tem aquelas empresas tradicionais maiores e que, mesmo quando você vai considerar, são empresas grandes, mas empresas grandes no setor. Então, temos um problema que é até aumento do setor econômico em si, né? E o outro, né,
é com relação à parte de manejo florestal, que, de alguma forma, está associado às serrarias, né? O BNDES já tem participação acionária na maior empresa de manejo florestal no Brasil, e as dificuldades são imensas. Gostaríamos de ver outras empresas que nós pudéssemos colaborar com participação acionária, porque é preciso muito capital de giro. Então, não adianta só o financiamento, ou seja, o cara não entra só com uma dívida no BNDES, porque o que ele precisa é capital, de fato, para enfrentar as demandas do que significa ter o manejo florestal. Então, para te responder, assim, eu não acho que isso é impossível, mas tem uma série de dificuldades no setor florestal que ainda impedem que os candidatos apareçam. Na verdade, o BNDES não vai lá, ele acha as pessoas e tira lá. Na verdade, começa a haver uma conjunção de fatores e existe uma demanda ao banco, e o banco analisa e depois conforma de acordo com a sua experiência. Então, eu acho que, com as serrarias, vai acabar acontecendo, né? Mas acho que esse processo ainda... não temos todas as respostas, não, para fazer isso acontecer amanhã. Antes de passar para outra pergunta, eu vou pedir licença, eu vou também dar um palpite nessa questão específica. Aqui a gente vai ter que trabalhar industrialmente, Márcio, como foi trabalhado nos outros setores. É preciso ter concentração industrial. Esse é o grande ponto. Só que isso é a antítese do discurso convencional do pequeno é bonito. No caso da Amazônia, o pequeno é horroroso no setor madeireiro. E essa é a dificuldade que eles têm. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu acho que talvez algumas experiências que já tiveram de parceria nesse processo de IPO que o banco está tentando fazer, que é capitalizar alguns vencedores, de repente um apoio organizado do terceiro setor, escolhendo, olha, nós vamos junto ali, quando é necessário, você sabe muito bem, as ONGs, quando realmente é importante, as diferenças pequenas, menores entre as instituições são diminuídas e escolhe-se um programa comum. Talvez o passo seja fazer uma escolha, mesmo de decisória, de entrar na estrutura gerencial da empresa, ou até mesmo acionária, sei lá, e colocar, BNDES, esses candidatos aqui nós apoiamos, e, junto com o banco, criar esse setor novo. O que nós estamos precisando é criar um setor novo. Porque o setor de serraria, mesmo o setor de manejo, é irrisório. E tem um aspecto, já que a mesa aqui é inovação, existe um problema de qualidade na madeira que exige investimento fixo. Quer dizer, para você conseguir entrada num mercado de qualidade, você precisa ter uma madeira de qualidade. Para ter madeira de qualidade, você vai ter que ter secagem correta, corte correto, e não pode ser aquela serraria do Batman, né? Aquela, como é que chama aquela de roda, né? Aquela serraria de roda de lombo de caminhão que o cara vai manualmente. Isso exige capital. E isso só pode funcionar se você tiver manejo, porque o custo a intensificação de capital no processamento da madeira vai exigir uma fonte permanente, sustentável na origem, que só é possível em larga escala com um modelo de manejo florestal em cima do programa das concessões de floresta. Então, acho que está precisando de um grande acordo aí nessa história toda e que haja uma ação maior do próprio terceiro setor na seleção de quais empresas apoiam, porque eles estão tentando, o problema é achar. Não há empresa hoje que seja candidata elegível ao que pode ser oferecido pelo banco. Bem, desculpe, isso é uma questão mais específica do setor de madeira. Passando, então, para outra questão do dinheiro, passando aí para a mesa. Eu posso dizer, pela experiência que eu vivo lá no território, que você tem toda a razão. Dinheiro não falta, o que falta é projeto. Falta projeto, é uma coisa impressionante. Recurso existe. Bom, era exatamente o que eu ia dizer também, mas eu queria ampliar um negócio de que faltam projetos. Às vezes tem projetos, mas não sabem como apresentar os projetos, não sabem como elaborar um projeto, não sabem aonde tem que ir apresentar o projeto. Então, muitas vezes tem verbas importantes que chegam no fim do exercício fiscal e não foram utilizadas. Não é porque ninguém teve a ideia de uma ideia de um projeto legal, é que não soube como apresentar, nem onde. Então, eu não sei como se soluciona isso, mas talvez, não sei, não sei.
só um pequeno comentário, eu acho que a gente tem que qualificar esse sobra dinheiro. Não é que sobra dinheiro, não. O dinheiro que está disponível não é utilizado, falta dinheiro. E, inclusive, falta tanto dinheiro que, para você poder gastar, você precisa qualificar. A crise orçamentária, em particular dos reguladores, um ponto que o Márcio colocou aqui, que é fundamental. Os licenciados, os empreendedores que precisam do licenciamento, não conseguem o licenciamento no tempo desejado, entre outras coisas, porque não tem gente para licenciar. Como não há gente para licenciar e existem uma série de recursos que ficam atrelados a isso, sobra, aparentemente, dinheiro porque não há demanda. Então, na verdade, eu não diria que sobra dinheiro, não. Todo número, aí, desculpa, eu sou o cara aqui, o chato da mesa. Eu sou o que mede. Eu só acredito nas coisas que eu meço. Quando a gente mede recurso para conservação, é cada vez menos. Para vocês terem uma ideia, o recurso para o Ministério do Meio Ambiente está estagnado, em termos reais, há uns 8 anos. O recurso para a estrada multiplicou por 4. Estela, aqui, é uma especialista em finanças, está com trabalho, acabou de sair um estudo, eu acho que ela pode falar muito mais do que eu, mas que nós vivemos um problema de gestão onde a própria falta de recurso, e não só financeiro, mas de capital, impede que você utilize os recursos disponíveis. Como é uma coisa muito primária, você não consegue absorver. O Fundo Amazônia, que foi feito referência aqui, a maior dificuldade do Fundo Amazônia era conseguir projeto. Mas não é porque há excesso de recurso para a Amazônia. Há poucos candidatos elegíveis aos recursos disponíveis, mas para a gestão como um todo falta. Bem, eu acho que existe esse problema, né, da falta de recurso em determinadas áreas, em determinada parte daquele sistema, daquela máquina funcionando. Mas eu acho que pior realmente é a falta da tal da governança. Né? A execução, quando a gente tem lá o projeto e tem o recurso, e a execução. Né? Ontem a gente falou muito aqui sobre a questão dos indicadores, da efetividade, né, dessas políticas e de todos esses projetos. Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, porque a inovação que eu senti, que, além da inovação de uma apresentação, nós temos aí também uma inovação em termos de governança, que é uma proposta que está sendo feita para Ilha Grande. Quer dizer, ao tal da autoridade de bacias. Né? A gente tem aqui, dentro da nossa política de recursos hídricos, todo um arcabouço legal, marcos regulatórios para uma gestão das bacias participativa, com comitê e tudo mais. Só que o que a gente vê na prática, né, não é bem assim. A gente que participa desses comitês, a gente vê que a coisa não é assim. Existe uma falta de qualificação da própria sociedade em poder participar, né? E na hora que participa e que consegue, a execução deixa muito a desejar. A gente sabe que a população não está satisfeita. Essa é outra questão. A gente falou muito sobre a questão dos indicadores sociais, né, e dessa comunicação que tem que haver para que a sociedade perceba realmente o bem-estar, a melhoria com esses projetos, né, quando eles são executados. Mas a maioria realmente carece de uma boa execução. Eu queria ouvi-los sobre isso. Vou novamente recorrer à experiência que eu estou vivendo lá em Angra. Né? Como eu disse na apresentação, a gente faz parte da gestão compartilhada da APA de Tamoios, do parque, etc. E o que a gente vê é primeiro, acho que todos nós precisamos ainda nos adaptarmos a esta condição de participação. Né? Quer dizer, a sociedade civil está se organizando cada vez mais está tendo espaço para isto, né? Mas ela sozinha também não consegue se desenvolver. Então, o que a gente percebe nos conselhos é que existem muitos palpites, muitas observações, mas de efetivo não acontece nada. Absolutamente nada. Eu hoje estava recordando com a Natália, que trabalha comigo, a gente se desloca do Rio de Janeiro para ir à Ilha Grande para uma reunião do Conselho, e a última, ou a penúltima, foi o seguinte: 10 horas da manhã, leitura da pauta. 10h15, houve um assalto, houve um desentendimento entre um turista em Parnaioca com uma dona de camping. Terceiro assunto, houve um
um turista que bebeu demais, brigou dentro do barco e morreu afogado. E a última coisa foi uma deliberação sobre se podia pousar asa delta ou não podia pousar asa delta. Então, uma reunião de conselho que convoca 25 pessoas para discutir esta pauta. Diga de passagem, o parque não tem nada a ver com o turista que morreu no acidente do barco, lá porque caiu do barco. O parque também não tem nada a ver com a discussão entre um dono de camping e um turista. Então, eu estou citando isso como um exemplo de uma extrema perda de tempo. Não existe uma coisa executiva, não existe ninguém cobrando isto. Então, o que eu percebo nessa experiência nossa lá é que este modelo, evidentemente, não funciona. O que nós estamos, junto com a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável e o CONSIG, liderados pelo nosso companheiro Alqueres, nós estamos trazendo para apresentar ao governo um estudo feito por esta consultoria internacional para nos trazer os modelos. Existe a Baía de São Francisco, existe um modelo desde 1921, ela é gerida por um conselho de authority. Todas as baías, todos os portos, todos os aeroportos no exterior são geridos dessa forma. Então, eu acho que é esse modelo que a gente está procurando trazer para cá. Esse modelo não abandona a participação dos conselhos, mas, além da participação dos conselhos, você tem que ter uma estrutura profissional, executiva, sendo cobrada pelo governo, sendo cobrada pela sociedade, tendo metas. O governo continua sendo regulador, o governo continua ditando as regras, mas tem que ter alguém responsável por cumprir essas regras. O que a gente vê na Baía da Ilha Grande, essa é uma grande discussão que está tendo agora, inclusive, com a proposta da criação da APA Marinha. O CONSIG é absolutamente a favor da criação da APA Marinha, mas acontece o seguinte: se ele for criado no mesmo modelo da APA de Tamoios, não vai funcionar. A APA de Tamoios, que existe lá há anos e anos e anos e anos, não funciona. Não tem recurso, não tem escritório, não tem computador, não tem uma caminhonete. Então, o que adianta você fazer uma área de preservação se você não tem condições de acompanhar, de vigiar se essa área de conservação está verdadeiramente sendo conservada? Quer dizer, não existe recurso do governo para isso. A experiência é realmente muito ruim. O que a gente está, entre outras coisas que a gente está verificando, é o seguinte: aquele que utiliza tem que pagar. A Baía da Ilha Grande, todo aquele espelho d'água é utilizado pelo turismo. Vou pegar um exemplo. A Ilha Grande tem uma das maiores flotilhas de barco no Brasil. Nenhuma embarcação paga um tostão para utilizar aquela água. Nós, todos que temos automóvel, pagamos IPVA para ter direito a continuar usando as estradas, as ruas, etc. e tal. Quem tem lancha não paga imposto para utilizar a água. Não é justo isso. Se as embarcações estão utilizando aquele espelho d'água, elas têm que pagar por isso. Os navios, imagina vocês o seguinte: um navio que chega na Baía da Ilha Grande, para lá na Ilha Grande, paga R$3.000 para parar na Ilha Grande. Em Bombinhas, de Santa Catarina, cobra-se R$30.000. Eu não sei nem se esse preço vale a pena, mas esta é a realidade. Eu diria que, mal comparando, certamente vão dizer que eu estou querendo privatizar a Baía da Ilha Grande, mas talvez não esteja muito errado se a gente imaginar que talvez seja esse um caminho. As estradas brasileiras, quais são as melhores estradas brasileiras? Quais são aquelas que não têm buraco, que têm assistência, que têm telefone de emergência, que têm ambulância? Então, por que nós não pensamos que uma baía pode ser gerida da mesma forma? Existem recursos dentro dessa baía. Todo mundo que se utiliza daquele espelho d'água, seja uma marina, seja um barco, seja um navio, seja uma plataforma, nós descobrimos que dentro da Baía da Ilha Grande, as plataformas ficam lá paradas, os navios ficam lá parados para esperar o tempo para entrar no porto do Rio de Janeiro. E a Baía da Ilha Grande é que faz, então está virando um quintal, uma oficina, um espaço de oficina para consertar navio. Não me parece que seja justo isso. E não tem fiscalização, não tem dinheiro, então não tem fiscalização. Um armazém gratuito. Como é que é? Um armazém gratuito. Então, as pessoas se utilizam do meio ambiente, se utilizam dos recursos naturais e não pagam por isso. E, com isso, não se tem recurso para poder fazer as coisas que têm que ser feitas. Eu acho que esse modelo tem que ser revisto e é isso que a gente está trabalhando em cima. Eu acho que ainda, para agravar mais o quadro, tem um monte de embarcações e tudo isso que ficam lá lavando os tanques, né? Que isso é um problema que não sei nem como se consegue solucionar.
eu queria fazer uma pergunta... Fiscalização, né? Queria fazer uma pergunta para a Yara. Yara, você sabe como eu te admiro. A Yara é um exemplo que gostaria que o Brasil tivesse 1000 Yaras, realmente. Mas vocês fizeram um trabalho na região serrana de detecção e de alerta para quando houvesse situações de risco, não? Eu não me lembro muito bem como é que era, mas era algo assim. E funcionou durante um determinado tempo. Aí mudou o governo, mudou o prefeito e esse programa acabou. E aí tivemos toda aquela situação que todo mundo sabe faz 2 verões, um monte de gente morta. Então, o que me preocupa é essa falta de continuidade de projetos que têm governança. Está bem, não era uma grande instituição, eram vocês e o pessoal local e tal, que tiveram a ideia. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é, porque o que me preocupa é que, às vezes, falta alguma garantia da continuidade. Tem ideias que funcionam e começam a funcionar bem e dá certo, aí, de repente, mudou a pessoa que devia estar no comando da região, do estado, do que for, e esse projeto vai por água abaixo e acaba. E acho uma barbaridade isso aí. Então, eu queria, se você não quer contar um pouquinho como é que foi, porque acho uma experiência gratificante. Eu tive o prazer de ajudar eles um pouquinho no negócio da região serrana, e eu sei como ela e uma promotora pública, as duas como trabalharam, a Yara usando o telefone particular dela para pedir ambulâncias, helicópteros, etc. e tal, porque não tinha nem sequer telefone cedido para ela. Por favor. Não, a questão ali foi a implementação de uma mobilização. Houve uma mobilização e houve alguma coisa que a própria promotora ontem, Denise, falou aqui, generosidade, né? Um senso de generosidade, um senso de ajuda, porque a gente trabalhava nos fins de semana, a gente não tinha horário para trabalhar, e é um trabalho de mobilização. Essa mobilização social, o que a gente estava falando também, se falou, precisa de quantos guardas-parques para cada parque, para ele funcionar, né? É impossível, nós não vamos ter isso. Então, a gente tem que ter a sociedade. Mas a sociedade, para trabalhar, ela tem que entender que o que você está fazendo é realmente sério, que você não vai enrolar ela. Entendeu? E existe essa falta de credibilidade por parte da sociedade, né? Então, você faz um trabalho de longo prazo, você consegue isso. A gente tinha indicadores ali. A gente deu resposta rápida ali, e eles já sabiam de outros anos que a gente montou um sistema de alerta com garrafa PET, com as associações de moradores. Foram mais de 50 associações de moradores trabalhando com uma garrafa PET, que era o nosso sistema de alerta, e a empresa de telefonia que nos cedeu celulares para cada morador. São ideias simples, entendeu? Que a gente teve lá e deu certo. Mas a grande questão é isso. Aí eu fui embora, a Denise foi embora, acabou o trabalho. Aí, cadê o sistema de alerta? Aí, acabou. Quer dizer, tem também a nossa sociedade que esperando que o órgão público vai tomar a iniciativa. E tem, do outro lado, o órgão público que também não vai atrás da sociedade para pedir esse apoio. Há uma certa arrogância do poder público achar, eu sou o poder público, né? Então, eu não vou a eles. E, se vou, aí eu estou mostrando a minha fragilidade. Não, tem que mostrar. Aliás, todos nós. O problema é de todos, está aqui, né? A reflexão é de todos nós. Todos nós vamos sofrer com o problema da mudança ambiental e tudo mais. Quer dizer, agora, qual é esse modelo? É um modelo civilizatório que realmente foi para o brejo, não está dando certo. Agora, parte de uma reflexão nossa e dessa questão da generosidade, da gente olhar o em volta e não só olhar para o nosso umbigo, né? Isso é de cada um de nós, né? É isso, se eu posso dizer. Porque um exemplo, tem vários outros exemplos aí dessas iniciativas, mas que você não vê prosperar. E esse outro problema nosso que a gente tem sério, mundial, que é o calendário eleitoral. Aí a gente tem que romper com isso, porque isso não está dando certo também. Essa é a minha opinião, né? A pergunta é muito boa, porque a gente sente isso, essa questão da elaboração dos projetos e também da execução, principalmente nos não reembolsáveis, né, que o BNDES apoia, né? Financiamento não reembolsável é aquele que você não precisa retornar
com os recursos, mas a finalidade precisa ser cumprida. É um contrato como outro qualquer de um projeto de uma planta industrial. Então, a gente está cheio de exemplos na história do banco, de linhas de financiamento, né, que foram demandadas pela sociedade no seu sentido mais amplo, e que não puderam ser utilizadas ou foram subutilizadas. Então, isso acontece muito, e a gente tenta evitar esse tipo de coisa. Eu acho que aí a gente tem que ser bastante preciso nos gargalos em cada um dos setores. Eu acho que a gente tem um problema, sim, no setor público, um pouco oriundo de uma tendência no Brasil que acabou sendo muito deletéria, né? que falou do Estado mínimo e que confundiu as coisas. A coisa era participação na economia, mas, de certa forma, aquilo acabou atingindo todo o setor público de uma forma geral e realmente prejudicou imensamente. Houve uma desvalorização dessa posição do setor público como regulador, a importância. Na parte ambiental, hoje o empresariado brasileiro sofre as consequências de uma política que o próprio empresariado, em determinada época da história brasileira, apoiou, que era uma diminuição do papel do Estado. Hoje, na questão do licenciamento, é o contrário. Teria que valorizar, botar recursos nos órgãos ambientais. Você tem que ter pessoas capacitadas a fazer a instrução normativa, a fazer uma análise do pequeno, do grande projeto, melhorar os sistemas. Hoje a gente sofre as consequências desse esvaziamento, né? Com relação às empresas, e aí o BNDES, olha, nós conhecemos de empresas. No cômputo geral, claro que a gente tem exemplos, né, de grandes, médias, né, mas, no cômputo geral, o desempenho das empresas brasileiras em sistemas de gestão ambiental, sistemas integrados de gestão, é regular. Regular. Então, pode falar aqui, mas é regular. Quem está falando é quem está vendo os projetos, né? A gente conhece. Vamos fazer uma comparação entre as empresas coreanas e as brasileiras em sistemas de gestão ambiental, ou mesmo de qualidade, né? Alguém aí, todo mundo de universidade aí, deve ter tese aí já sobre isso, né? É ainda muito incipiente. E por que isso é importante? Porque o sistema de gestão não é o inventário, é o diagnóstico, é o fluxo de energia e materiais que você consegue medir, é uma equipe dedicada dentro da organização, né? Esse tipo de iniciativa, é claro que o capitalismo brasileiro vai ter que passar por essa evolução também dentro das empresas, num âmbito maior, né? Na medida em que o território econômico brasileiro vai se expandir, a gente vive essa fase hoje, não é? É inevitável que essa sofisticação dos sistemas internos seja dada. E, mais ainda, isso gera conhecimento, isso gera oportunidade de empresas de serviços no setor de diagnósticos, inventários, acompanhamento, né? Hoje, uma das principais tentativas nossas é exatamente colocar isso como um critério, uma salvaguarda, falar assim para as empresas. E a gente tem isso com o pessoal de pecuária. Sabe que hoje a política do BNDES para a pecuária é que qualquer projeto direto que seja feita, a empresa tem que apresentar um plano de investimentos em melhoria dos indicadores ambientais e sistemas de gestão ambiental. Todos os frigoríficos que têm agora contratos com o BNDES, eles estão apresentando planos de gestão que eles falam o seguinte: olha, em 2013, 2015, eu vou conseguir estabelecer o sistema de gestão em todas as unidades. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente está testando ainda, né? Está obrigando ainda, né? Uma coisa inovadora, que é um pouco em cima da questão da Baía da Ilha Grande, que aí não é uma coisa voltada para a empresa, mas a questão da sociedade brasileira nos territórios, gestão de território. Você falou dos comitês de bacia e tal, coisas que não vêm dando certo. A gente está pensando com muito carinho o que se denomina como associação de propósito específico. Seria uma forma... A gente falou muito de participação público-privada em grandes projetos. Mas, nesse campo em que entram ONGs, fundações, prefeituras,
Assim como nós temos empresas de propósito específico, são criadas para alguma finalidade específica econômica, nós podemos criar, acho que é interessante o Brasil pensar em associações de propósito específico, em que uma, ou duas, ou três, ou mais ONGs, junto com uma ou duas empresas, com uma prefeitura, e estabelece uma associação com um estatuto específico, com uma finalidade específica, e que isso seja, centraliza, né, a diretriz geral e estabelece também uma certa legitimidade e consenso entre diversas partes. Então, às vezes, a gente tenta jogar lá no BNDES, sociedade, me resolva esse problema, me tragam projetos, mas que têm que ser resolvidos. Na verdade, o financiador, ele pode participar no início, mas, geralmente, ele está lá no final do processo. Então, assim, algumas acho que em todos os setores a gente tem que melhorar muito a nossa capacidade de gestão. Sim, eu pegava nesta última depoimento da Yara sobre a questão do caderno, da agenda eleitoral, não é? Do caderno eleitoral, da agenda eleitoral. E estava a tentar compreender um pouco esta realidade do Brasil e tentar criar referências para o que aconteceu na Europa nas últimas décadas, pode-se dizer assim, em que houve muito investimento. Agora a Europa está em recessão, como se sabe, não é? Mas investiu-se muito nas últimas 2 décadas. Criaram-se marcos reguladores em várias áreas de desenvolvimento e, a partir daí, criavam-se diretivas e programas de financiamento em cada país e depois podia-se concorrer com projetos que eram enquadrados num marco mais geral. Depois houve muitas queixas ao início de que o dinheiro da União Europeia era gasto em projetos que eram desconexos, que não tinham relação uns com os outros. E então criaram-se algumas obrigatoriedade de que os projetos tivessem que corresponder a certos planos estratégicos. Eu suponho que aqui no Brasil devem estar a ser feitos também planos estratégicos para enquadrar estes projetos que vocês falam, não é? Ou seja, um projeto só é financiável, não é? Se enquadrar num certo plano estratégico. O problema é que me parece que há um desfazamento claro entre esta execução destes planos estratégicos e as comunidades locais e as populações. E acho que isso tem vindo aqui ao de cima também nestes debates. E o que acontece depois é que os projetos que conseguem financiamento são aqueles que são feitos à medida, segundo a forma, o formato do tal plano estratégico, que normalmente não corresponde às expectativas da população e, portanto, ainda que sejam projetos que se conseguem executar, porque há dinheiro, vocês confirmam isso, na Europa também havia dinheiro, chegam a executar-se, mas depois não têm continuidade, obviamente. São abandonados, enfim, quando se vai lá, há uma pessoa que mobilizou, como foi o caso da Yara, mas quando essa pessoa desaparece, essa figura de liderança desaparece, ninguém está interessado em continuar, porque o projeto não deixou escola, não criou raízes na comunidade. E o alerta que eu deixaria para o Brasil, porque se calhar neste aspecto poderá estar num estádio, digamos, diferente da Europa, era que tivesse este cuidado de não desbaratar esses recursos tão grandes e que realmente fossem aplicados de forma mais criteriosa e mais cuidadosa, porque a Europa realmente é um caso exemplar de fundos perdidos, não é? Que de facto foram perdidos. E estávamos aqui a comentar com o Valdir, não é? É mesmo o termo, está muito bem emprego, e foram perdidos, não é? Este projeto do Parque Patrimonial de Mondego, vou contar apenas um episódio, talvez aqui alguém se reveja nisso. Como qualquer projeto ambiental e patrimonial, é um projeto territorial. Quando falamos em ambiente, falamos sempre em projetos territoriais. E, normalmente, nunca coincide, talvez, que o contexto do projeto coincida com o contexto geográfico administrativo. Porque uma mata, um rio, uma cordilheira, uma serra, não respeita as divisões geográficas administrativas. E, portanto, têm que ser projetos intermunicipais, interregionais e por aí fora. Como sabemos, não é fácil de fazer, não é? De pôr diferentes autoridades administrativas a trabalhar em conjunto. Quando nós avançámos com este projeto do Parque Patrimonial de Mondego, estava a ser executado precisamente um plano estratégico para a região do Mondego, que envolvia, no caso entre Penacova, que é perto de Coimbra, e a Figueira da Foz, que é no litoral, envolvia 11 municípios. E quando nós aparecemos com a ideia do projeto, lá a gente achou magnífica, em 2008, e imediatamente fomos convidados para a primeira reunião de todos os presidentes de Câmara, todos os prefeitos daquela região,
porque eles estavam precisamente com o projeto estratégico, com o plano estratégico nas mãos, tinham contratado uma firma muito credível para fazer o projeto, o plano estratégico, uma firma cujo principal sócio era o antigo Ministro da Economia de Portugal, portanto, alguém com muito conhecimento da economia nacional e conhecimento a nível da política, e tive a oportunidade de estar sentado à mesa com estes prefeitos todos e poder apresentar o projeto. Toda a gente achou muito interessante e disse, então depois a seguir falo, interaja aqui diretamente com o gestor do projeto. E tentámos algumas vezes chegar a algum diálogo com eles, mas o que é certo é que o plano estratégico foi feito e o nosso projeto não ficou incorporado, digamos, nos programas de financiamento. Ficou lá escrito que havia um projeto assim, do Parque Patrimonial de Mondego, que era interessante, que tinha um desenvolvimento sustentável, conciliava natureza, cultura, biodiversidade, mas ficou por aí, ficou pelo blá blá, não é, Gustavo? Mais uma vez o blá blá. E então o que acontece é que este plano estratégico chegou a ser feito e ele consiste numa lista de projetos municipais aos quais depois se dá uma roupagem intermunicipal, que é uma coisa bem fácil de fazer para um arquiteto, para um geógrafo, para um urbanista, enfim, dar esta roupagem intermunicipal ou até interregional, se for o caso. Porque, enfim, é uma questão quase só de forma e não de conteúdo. E, portanto, o que eu deixava também este testemunho é para ver esta preocupação de que os projetos cheguem às populações. Agora, isto dá muito trabalho, leva muito tempo, requer avanços e recuos, requer muita humildade e normalmente o poder político não tem esta humildade, não tem este tempo, porque é um tempo que é incompatível com a agenda política, não é? Pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Eu vou querer também fazer meu comentário, seguindo essa última palavra, essa última frase, o tempo não para. E uma diferença brutal, avassaladora, gigantesca de um projeto no Brasil e um projeto na Europa, é que aqui, a cada minuto, durante o período desse workshop aqui, a nossa floresta foi reduzida em uma parcela significativa, enquanto que as áreas verdes, em geral, dos países desenvolvidos, ou elas estão estabilizadas, ou elas voltaram a crescer. A gente não pode se dar ao luxo de perder tempo. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que as decisões precipitadas são imperfeitas. Então, o que nós temos que conviver é com a gestão imperfeita. Nós temos que viver com o que a gente chama em economês de second best, ou third best, ou seja lá o que tiver. Se não tem cão, vai com gato, se não tem gato, vai com rato, nem que seja com minhoca, mas a gente precisa andar. Uma experiência fantástica, esse filme Xingu, para quem assistiu. Se não houvesse aquela coincidência, para quem olha um mapa hoje de desmatamento e vê o que representou o Parque Nacional do Xingu, e aquilo foi completamente, totalmente, 100% de cima para baixo, porque aconteceu daquelas pessoas estarem ali naquele momento, e o dilema do filme é o quanto que eu tenho que compactuar com o regime para conseguir a minha meta. O quanto que eles sofreram. Aliás, eles não ganharam o Prêmio Nobel por causa disso. Todo mundo sabe que eles não ganharam o Prêmio Nobel nos anos 70. Ninguém daria um Prêmio Nobel da Paz a um funcionário do governo brasileiro sob o regime militar. E a FUNAI é um órgão do governo brasileiro. E, obviamente, seria um prêmio ao governo brasileiro. Mas, em compensação, eles seguraram a maior área contínua. E esse é o dilema que a gente tem. Nós temos que conviver com a gestão imperfeita. Nós temos que conviver, sim, sempre que possível, fazer a participação popular. Mas, como o Valdir colocou, essa participação popular ela demora. Não é essa coisa maravilhosa. Vamos juntar gente aqui, a gente rapidinho, para quem já participou de um conselho desse. E olha só, Ilha Grande é fácil, meu amigo. Vai para o interior da Amazônia, onde a escala de tempo é muito difícil. E você, por exemplo, eu nunca trabalhei com comunidade indígena, você fazer um workshop de 2 dias em comunidade indígena, o cara não vai entender. Isso não faz parte do conceito de tempo, que é o conceito cultural de tempo. E, enquanto a gente não tiver a solução bonitinha, participativa, bacana, o que a gente faz? Então, nessa história do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, com um agravante pior, que é a questão de democracia. Nós, preocupados com as questões de governança ambiental, fomos fragorosamente, vergonhosamente, escandalosamente massacrados no Congresso Nacional. Nós não fomos massacrados
pelo cara do gabinete, pelo tecnocrata ou pela multinacional. Nós fomos massacrados pelos deputados eleitos pelo povo brasileiro. E, apesar de tudo, eu tenho que respeitar os deputados eleitos pelo povo brasileiro. Tá certo? Ah, mas o Tiririca não conta. Mas o Tiririca votou. E votou com quem? O Romário não conta. Votou com quem? Tá certo? E essa é a realidade nossa. Então, o que fazer? Eu acho que a gente tem que construir, sim, uma agenda de aumento de participação, de debate, mas também nós temos que tomar uma atitude mais, aí eu vou seguir um pouco do Márcio, meter a mão na massa, coisas que a gente não gosta de fazer. Ninguém aqui gosta de conversar com frigorífico, gosta? Conversar com, eu vou discutir floresta. Não, todo mundo quer discutir a floresta e a comunidade indígena. E quem vai discutir com o colono? Quem já sentou na mesa com o secretário de Agricultura? Quem já sentou com o setor petróleo? O setor petróleo hoje está aqui, mas está numa situação bacaninha, bonitinha. A gente não tocou nos problemas do setor petróleo. Então, a gente tem que começar a encarar as questões de frente. E isso envolve, agora, o meu apelo aqui à comunidade acadêmica. Estudar não apenas o que é bonito, o que é belo, o que é cheiroso. A gente tem que estudar problema. Quando eu vou para a floresta, eu não entendo nada de floresta. Eu falo para todo mundo, eu não entendo floresta. Eu vou lá para o mato, eu olho, eu acho bacana, eu fico ouvindo. O que eu entendo é desmatamento. Eu pergunto onde é que está o serraria. Aí eu entendo por que a serraria está ali, por que a pecuária está ali, por que a agricultura está ali. E o problema não é a comunidade preservada, não é a comunidade indígena. O problema é quem está chegando. Então, a gente precisa de um pacto nacional, precisa ter uma meta. E eu acho que o Valdir acabou de dar a resposta. Valdir, você não está propondo a privatização da Baía da Ilha Grande, muito pelo contrário. O que nós temos que defender é o patrimônio comum. O que você está propondo é que seja impedida a privatização inadequada, a privataria do uso do recurso natural. Quando a gente tem um código florestal desse, dá a sensação de que é o seguinte, olha, tem uns chatos, uns ambientalistas que estão querendo bloquear a propriedade que não é deles. Quando, na verdade, é o contrário. Aquela terra usualmente foi concedida ou de graça a um preço muito mais baixo, porque não tinha sido incorporado aquela área que, de fato, não podia ser plantada. É muito mais barato você comprar um imóvel em condição irregular do que comprar um imóvel regular. E a gente não teve essa capacidade de mostrar à sociedade algum distúrbio, eu não sei. Onde é que a gente erra em levar a mensagem? O que nós estamos defendendo é o bem comum, é o patrimônio comum, e, inclusive, dentro do governo. Quando vocês falam governo, até parece que tem uma coisa chamada governo. Não existe uma coisa chamada governo. Existe a Secretaria de Fazenda, existe a Secretaria de Planejamento, a de Meio Ambiente, a de Agricultura. Cada um deles tem uma agenda própria. O que a gente não consegue construir é uma agenda mais objetiva. E eu acho que o que está faltando a gente é um pouco de objetividade mesmo. Vamos definir metas muito claras. A meta clara é o seguinte, frigorífico. Eu não vou expulsar o frigorífico da Amazônia. Não tem como. Mas eu quero que seja assim, 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 assado. Eu não tem como... Não sei se vocês sabem, 25% da madeira no Brasil ainda é de origem nativa. Isso não é um problema, isso pode ser uma solução. Se você interrompesse subitamente a extração de madeira nativa, ia faltar madeira, ia parar a construção civil, por exemplo. Eu não vou fazer. Eu sei que eu vou perder. É igual as antenas do Parque da Tijuca. Aquilo ali é ilegal. Tá? Sônia Peixoto lidou com esse problema há anos. Todo mundo sabe que o chefe do parque pode dar uma canetada e desautorizar. Nós temos um colega que está vivendo isso na Baía de Guanabara, não na Ilha Grande, e está dizendo não, e está acontecendo um rebuliço, não vou dizer nomes aqui, mas quem é do setor de conservação sabe do que eu estou falando, porque ele está dizendo não a uma intervenção. Se vem alguém que desativa as antenas porque elas são ilegais, tudo bem, a gente vai perder a televisão durante um dia no Rio de Janeiro. Vocês já imaginaram a reação popular disso? Então, nós precisamos construir uma agenda positiva. Governança se constrói também com objetivo. E não apenas de cima de reclamação. Pois é, vem assim. Porque a reclamação e sempre foi assim, sempre será. E a gente continua na mesmice. Então, acho importante que a gente construa também. Não fique só no discurso da negação. É ruim por causa disso, é ruim por causa daquilo. Existem opções, existem estratégias que são possíveis. Vamos focar alguma coisa. E não adianta ficar viajando. O que faltou para a gente talvez tenha sido foco. Nós tivemos 10 anos para responder ao Código Florestal com uma proposta que consensuasse com a agricultura. Ficamos 10 anos sob o argumento, não, a lei é muito boa, ela só não é aplicada. Que lei tão boa é essa que não é aplicada?
Então, não sei, essa questão de governança, para mim, passa por isso. E inovação no sentido que o Márcio coloca. O Márcio está há quanto tempo tentando estabelecer esse cadastro de atividade no banco? Eu conheço o Márcio há muito tempo. Tá? E agora a gente finalmente vai poder ter. Vocês não sabem, isso aconteceu de repente, uns 10 anos, mais, né? Essa história do cadastro. Que seja uma década para conseguir um pequeno avanço de inovação de gestão. Desculpe ter me estendido nisso, mas é porque, se a gente ficar só no discurso da agenda negativa e de que assim não está bom, vamos destruir, vamos começar tudo do novo, se a gente para com o sistema de gestão ambiental e vamos parar tudo, começar tudo de novo, e aí? Qual é o volume de desmatamento diário desse país? Que, por sinal, está sendo dado agora o sinal verde para que avance mais ainda. Por quê? Porque nós somos tigres sem dente. A gente ruge para caramba, mas não consegue morder ninguém. Claro. Não, com relação a isso, eu queria, comentando o que você falou, me parece que, em parte, eu concordo com você e, em parte, não concordo com você. Porque cuando las actividades son regulamentadas son acompañados esos procesos de regulamentación, ahí a ley puede ser boa. Y a ley é lei y tiene que ser aplicada. Y quien no gosta, sabes que no esté en ese sector, tiene que tener autoridades para que a ley se cumpla, como da mesma forma tem que ter punições para quem não cumpra essas leis. Nos setores específicos, no setor no qual eu trabalho, específico que é o setor do petróleo, teve uma nova lei do petróleo faz mais ou menos 2 anos atrás, e uma das poucas empresas que não esteve contra a lei do petróleo foi a nossa, exatamente porque nós achamos que essa lei tinha sentido no momento que o governo tinha feito. Um monte de outras empresas acharam que não, se colocaram contra e tal. Mas aí que vem os movimentos em Brasília. Eu sei da bancada ambientalista como começou com o Mário Mantovani e tudo isso que se fez, tentou fazer no Congresso. No caso específico deste assunto florestal, eu acho que foi muito mal divulgado o tema. Eu não sei, primeiro, se a sociedade civil, que via as grandes manchetes, bom, o Código Florestal agora vai ser assim, se entendeu alguma coisa. Não sei se nem sequer estavam interessados, porque não houve mobilização do lado que eu me coloco como parte dele, que é o lado da preservação. As pessoas, em geral, não sabiam. E eu desafio, qualquer um que queira, pega um táxi aqui, pergunta para o taxista se sabe, pergunta para o padeiro, a ver se sabe, pergunta para o cara que vende o jornal, que recebe 50 jornais por dia, a ver se sabe. Então, faltou esse tipo de mobilização, porque quando houve mobilização e houve cobrança e apareceram os nomes, este diputado votou assim, e este votou assim, e este votou assado, e eram temas de interesse público, porque o público entendeu, aí houve a cobrança. Hoje não pode haver cobrança, porque ninguém entendeu. Aqui entendimos, mas aqui somos 100 pessoas. Boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou funcionária do IBAMA. Vocês vão pensar, há 26 anos, um posto de arrogância, né? Foi dito aqui pela Iara, nem tanto. Mas eu acho que a gente tem que ter ciência dos diferentes papéis. Eu vou começar pela fala da Iara. A Iara foi chefe da unidade de conservação durante muitos anos, e ela tinha essa mesma arrogância minha. Tinha ou não tinha? Então, porque a nossa responsabilidade é tremenda, é muito grande. E os meios para viabilizar são mínimos. É ou não é, Iara? Quando a Iara era chefe da APA, eu trabalhava como peão. Eu já fui superintendente do IBAMA, mas eu gosto de ser mesmo peão, como técnico, fazendo vistoria, que aí é que eu gosto do campo, né? Então, a Iara não tinha um tostão como chefe da APA para trabalhar. Ela dizia, pelo amor de Deus, Thaís, vocês têm que vir fazer a vistoria. Eu digo, pois então, manda o carro. Ela mandava o carro dela e eu ficava na casa deles dois. Era assim que a gente trabalhava. Eram 4 vistorias por dia, junto com o Ministério Público, e fizemos um bom trabalho. Mas isso não tem que acontecer assim. É que, para a gente, é uma missão mesmo. A gente tem responsabilidade com a questão pública, que nós somos funcionários públicos. Bom, e
o poder público, o objetivo dele, quer dizer, a função dele é mediar o uso dos recursos para que eles sejam mais democráticos, sociedade, iniciativa privada. A questão do Estado mínimo, gente, Estado mínimo, a sociedade se lasca, é legal, viu? Nessa época, era o discurso do Estado mínimo. Quando o órgão ambiental foi se fortalecendo, a Marina Silva, nossa querida Marina Silva, dividiu o órgão no meio. Ficou uma banda ruim e a outra pior. Só foi isso que aconteceu. Então, o Estado mínimo é ruim. A sociedade perde, porque a iniciativa privada, a função é o mercado, é produção, é lucro. E o Estado, não. O Estado é para mediar relações na sociedade que sejam mais justas, porque todos pagam impostos, e que o fosso entre ricos e pobres diminua. Nós, como poder público, temos essa obrigação, é minha obrigação. Não é da empresa, da Repsol, não é. Então, eu sou arrogante nesse sentido, eu sei até onde eu tenho que ir. Mas eu sento numa mesa, eu, como gestora, negocio, tenho que negociar. Agora, certas coisas são inegociáveis. Aí, agora, tirando esse discurso aí, ufanista, eu queria fazer uma pergunta. Duas. Se é possível, o companheiro lá da Bahia da Ilha Grande, quer dizer, do Conselho, não Chapa Branca, o Conselho de Empresários. De Empresários. Eu queria te perguntar quais são os 15 empresários. Primeiro é uma pergunta. Eu vou passar para a segunda, que eu ainda não acabei, não. A segunda é para o BNDES. Pelo seguinte, você falou que existe uma parceria com o IBAMA. Desculpa, repete a pergunta que você fez para mim, que eu não entendi. A primeira. Os componentes do Conselho. Ok. Maravilha. Porque, dependendo dos componentes, a gente sabe quem são pessoas sérias e quem não sabe. Eu sei, porque eu já estou militando nessa área há muito tempo. Tem muito oportunismo também aí, né? Nas relações sociais existem. A outra pergunta para o BNDES, eu tenho mais uma para ti, para poder não esquecer a outra. Você disse que vocês têm um cadastro, quer dizer, uma parceria com o IBAMA. Isso deve ter sido feito lá em cima, eu trabalho aqui embaixo. Não trabalho no Planalto, mas já estive lá. Onde vocês têm um cadastro das áreas embargadas. Depois tu responde. Sim, eu estou falando o BNDES. Eu sei que o IBAMA tem. Estou falando do BNDES. Como que o BNDES lida nos seus financiamentos com esse fator? É só uma questão de modus operandi que eu gostaria de entender. Tá bom. E você falou que recursos existem, né? E que os projetos é que são ruins. Eu queria que você desse o seu parecer, a sua manifestação sobre a capacidade dos municípios, que eu, particularmente, já vou dizendo a minha opinião, as gestões municipais, e nós temos mais de 5 mil municípios nesse país, e eu estou falando aqui no Rio, hein? Segundo estado. A qualificação, realmente, ela é muito pequena. Então, eu acredito até que os projetos sejam de má qualidade, tenho quase certeza disso. Então, eu gostaria que você comentasse isso em termos de capacitação, poder local municipal. E a outra é em relação ao Conselho, se vocês têm... porque nós trabalhamos com... Eu e a Sultane, está ali, minha companheira, que eu trabalho com educação, estou na educação ambiental atualmente. Nós trabalhamos com os conselhos de unidades de conservação, de plantação no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto foi referência a partir de 2000, quando a lei do SNUC foi criada. Então, a gente acha um excelente instrumento de controle social das políticas públicas e de auxílio na gestão de uma unidade de conservação. O que o senhor acha disso? A conversa ficou boa, eu voltei para cá, né? Acho que, primeiro, para esclarecer que, no debate do Código, algumas ONGs fizeram uma enquete, contrataram, se não me engano, o IBOP,
e na pesquisa de opinião, com a amostragem nacional, portanto, lá pelos 2.500 entrevistados, a resposta sobre o conhecimento, quer dizer, o alerta sobre a causa do Código Florestal foi acima de 90%. Então, eu acho que o problema não foi esse, não. Acho que é uma crise um pouco maior que o país tem, e acho que a gente tem em várias esferas de governo, é um problema de representatividade. Quer dizer, quem votou lá, quer dizer, uma coisa é o setor rural brasileiro, na minha avaliação, tá? Alguma experiência de campo, um montão de experiência de Brasília. Eu diferencio a bancada ruralista do setor rural brasileiro. O que eu vejo em campo é diferente. Os empresários, o fazendeiro, o cara do sindicato, com quem você conversa, tem uma posição vanguarda. Não é a posição do que a gente ouviu lá no Congresso. Então, só para dizer que eu acho que as ONGs erraram num monte de outras coisas. Eu falei um pouquinho disso hoje de manhã, mas nessa de mobilizar, acho que não foi, não. A minha pergunta, na verdade, para vocês é assim: a gente fica falando tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, não faz, não faz, não faz, aí critica. Será que não é tamanho? Quer dizer, se a gente contar, tem... Eu chuto. Quer dizer, eu fiz um levantamento em 2000, tamanho do setor, tamanho do nosso setor. Falando da sociedade civil, de onde eu sento e conheço, eu fiz um levantamento em 2008. Eu encontrei 2 dúzias de organizações não governamentais que tinham um orçamento maior do que 1 milhão. 2 dúzias. Quer dizer, na verdade, foi menos de 2 dúzias, eu contei 22. Bora imaginar que eu errei feio. Bora, né? Tem 40? 40 organizações, isso no país inteiro. Isso não é nada. Entendeu? Aí, quando as 40 especializam, uma é Amazônia, outra é Mata Atlântica, ou quando elas, tocando um pouquinho na coisa do código, umas partidarizam, aí a gente perde, e eu acho que é por falta de volume. Entendeu? E, além disso, é tudo militante, né? A gente é militante demais e a causa agora é cada vez mais... grosso modo, militante ou biólogo. Ninguém entende eu sou, por isso que eu posso falar. Ninguém entende de economia, ninguém entende de gestão pública. Aí o cara senta lá com a maior boa intenção, mas ele não sabe deixar um órgão montado, funcionando. E eu acho que isso é feito, antes de qualquer coisa, do tamanho. O setor é mínimo, não consegue ter áreas, expertises diferentes. O que vocês acham disso? Não é tamanho, é incompetência pura, é o quê? Vai mudar? Qual é a reflexão de vocês? Eu apenas queria dizer que essa pesquisa do IBOPE eu conheço, é 90% de conhecimento que estão discutindo um código florestal, mas não dos itens, não tem a menor possibilidade, e eu te pediria que leses de novo, porque uma pesquisa para que de 90% de conhecimento, o conhecimento do tema, do título, não é, sim, mas o título, mas ninguém sabe o que estava se discutindo, e eu te aposto o que você quiser. Isso tenho certeza absoluta, porque nós seguimos isso. Por isso que nós temos as florestas e tudo isso que estamos fazendo. Não existe conhecimento do que se estava discutindo, sem que existia uma discussão de um código. Ponto. Pergunta saindo daqui para 10 pessoas na rua. Eu te garanto que não é. Thaís, três perguntas, né? A questão da parceria com o IBAMA, como a gente faz com as áreas embargadas, e a questão dos municípios como executores de projetos. A parceria que eu falei com o IBAMA é porque o BNDES participa em diversos grupos de trabalho, interações com os ministérios, com os órgãos da administração pública federal, estadual, na elaboração de projetos, na discussão de programas. Então, isso é uma atividade natural. Na parte ambiental, a gente, é claro, que tem preocupações e interações com empresas, órgãos, e o IBAMA é mais um exemplo disso. Então, a gente está tentando uma coisa relacionada a sistemas de controle com o IBAMA. A gente tem outra discussão com relação à base de dados deles, de multas, né? Porque tem uma base de dados e que ela não está aberta, e que, se hoje fosse disponibilizada para o sistema financeiro, o nível de acessos faria o sistema cair. Ou seja, o IBAMA hoje não tem um sistema capaz de fornecer informações remotas para as instituições financeiras, no sentido de excluir empreendedores que estejam marcados, né? Lista negativa.
e nem mesmo a lista positiva, que nós poderíamos ter também, né? Mas isso ainda não é. Isso é uma diretriz, a gente está discutindo diversas instâncias, né? Então, um dos exemplos que está ocorrendo é a publicação da lista de áreas embargadas, né? Então, o IBAMA publica isso no seu site e os órgãos, os bancos hoje, eles verificam essa lista, né? Porque aí você pode ver lá CNPJ, CPF, né? É claro que tem vários problemas nessa lista, né? Às vezes, o cara que está indo a campo fazer o embargo das áreas, ele vai para uma região remota. Então, ele passa lá 2 meses, ele vai anotando. Então, o cara não tem um palme, né, que ele vai lançando no sistema remotamente. Não. Ele, depois de 1 mês, 2 meses, ele volta para a base, ele vai carregar as informações. Então, nesse intervalo, pode ser que tenha gente que saiu da lista, entrou na lista, e isso está causando alguns problemas até no controle que a gente tem lá nos frigoríficos. Isso está acontecendo de certa forma. Mas a iniciativa de informações remotas do IBAMA, dos órgãos ambientais, né, é uma iniciativa interessante, é uma diretriz interessante. Eu não digo que isso é a solução para as questões ambientais ligadas às instituições financeiras, mas é algo que ajuda as instituições financeiras, né, a definir e selecionar aqueles que estão fora da legalidade ou com algum problema, né? Com relação aos municípios, no BNDES a gente costuma dizer que o crédito dos municípios, o município como tomador de recursos, é um ótimo crédito. É um ótimo. A gente gosta de financiar os municípios do ponto de vista de banco, porque as garantias são fáceis, você pega o fundo de participação. Agora, quanto à gestão dos municípios, aí varia muito. Aí a gente depende do setor, depende da capacitação. Um exemplo de restauração florestal, que é aquele programa que eu falei anteriormente, nós nos decepcionamos um pouco com a capacidade dos municípios apresentarem projetos e fazerem a gestão, né? Hoje, no Fundo Nacional de Mudança do Clima, né, para a parte de restauração florestal, existem recursos a 3,5% ao ano para municípios fazerem restauração. No estado do Nordeste, é porque agora o prioritário no Fundo Clima foram os estados do Nordeste. Eu quero ver o que vai acontecer, se os municípios e os estados tomarão recursos a 3,5% ao ano. Ou seja, de graça, o bom gestor financeiro ganha dinheiro com isso. Se pode chegar e apresentar projetos de restauração no Nordeste, de biomas em geral, caatinga e tal. Nós, no BNDES, estamos esperando, a gente não pode fazer o reembolsável. A gente tem o não reembolsável, que é aquele da Mata Atlântica, que os municípios pouco apareceram, alguns desistiram, 2 desistiram dos 3 que entraram, e um, que é no estado do Rio de Janeiro, possivelmente vai conseguir fazer, mas com muita dificuldade, né? Eu quero aguardar aí para o reembolsável se os estados e municípios do Nordeste, no Fundo Clima, vão apresentar projetos nesse sentido. Mas, do ponto de vista de crédito, é ótimo ter o crédito do município. E quanto a Ana, rapidinho, pergunta difícil essa, né? Se o problema... Eu não entendi se você está se referindo apenas às ONGs ou a movimentos da sociedade, né? De tudo. Eu acho que é aquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que a gente tem que partir muito claramente para aumento de escala, um pouco em cima do que você falou, de fusão de empresas, né? Entrar coisas maiores, mesmo no não reembolsável, né? Restauração, né? E que isso é fundamental, mas que isso não derrube a criatividade que vem da sociedade. Às vezes você tem iniciativas inovadoras que são pequenas mesmo. Isso está chegando na inovação. A gente tem uma linha não reembolsável para inovação de centros de pesquisa, universidades, são projetos, às vezes, de 3 milhões, 5 milhões, 1 milhão, né? E que, às vezes, o pessoal lá de cima do BNDES reclama, você é pequeno. A gente fala, olha, é daí que surge inovação também. Inovação você não surge de grandes corporações, até surge também,
mas são iniciativas, às vezes, de pequenas soluções na sociedade. Então, eu acho que o fato da gente partir para maior escala não elimina a possibilidade de ter essas inovações menores. Mas eu diria que, para te responder, sim, para a evolução de solução de problemas ambientais brasileiros, socioambientais brasileiros, nós temos, sim, um problema de tamanho. Eu acho que a gente tem que aumentar a escala, sim. Thaís, respondendo a você, primeiro, no nosso site tem lá a lista de todos os empresários, talvez eu não me lembre de cabeça de todos eles. O presidente do conselho hoje é o Carlos Borges, da família Borges, do Hotel Porto Belo, Portugalo, Frade. O vice-presidente é Armando Clabin. Nós temos José Roberto Marinho, Carlos Langoni, dono de Marinas, enfim, tem 15 empresários representados. Me perdoem, de cabeça não sei dizer todos, mas é só lá no nosso site que você encontra essa resposta. Não quero dizer a você que é um mar de rosas representar os empresários, principalmente porque também dentro dos empresários, assim como no governo, assim como na sociedade civil organizada, nem tudo é uma coisa única, né? Não existe um único pensamento dos empresários, assim como não existe um único pensamento. Agora, o que eu acho que é um grande progresso é que os empresários estão começando a se dar conta de que a sociedade civil está muito mais organizada do que ela e que ela também precisa se organizar. A ideia do Consiga é apenas um passo em direção a isso. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui é sobre a questão da aprovação do Código Florestal. Eu acho que nós demos muito pouca sorte para o período da votação desse código. Se vocês forem lá, e nós estávamos conversando um pouco antes desse encontro hoje, o PMDB votou totalmente contra. Todos os deputados, parece que teve 2 únicas exceções, todos os deputados do PMDB votaram unidos com relação a esse tema. Isso demonstra o seguinte, que o Código Florestal foi utilizado como uma quebra de braço com o Planalto. Não tem nada a ver com o código em si, e tem a ver com a briga política. A Câmara está numa briga política violenta com o Planalto, e o código foi apenas a bucha do canhão. Essa é a minha opinião. A última coisa que eu queria colocar, uma visão um pouco mais otimista em relação a tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Eu me lembrava, e outro dia, lendo uma entrevista do Delfim Neto, ele estava dizendo que, quando ele era criança, ele caçava passarinho, e que hoje ele não pode nem citar esse tipo de coisa, porque os netos dele certamente não o respeitariam por uma posição tão pouco ok, né? E eu diria o seguinte, eu tenho 20 anos menos do que o Ibrahim, estou com 64 anos, e tenho o mesmo problema, que eu passei a minha infância inteira caçando passarinho. Eu também não tenho coragem hoje de chegar para os meus netos e falar que eu fazia isso antigamente. Então, eu acho que há uma evolução de todos nós aqui, e como sou publicitário, não podia deixar de relembrar aqui 2 campanhas que são relativamente recentes na unidade do tempo, se nós imaginarmos que 40 anos não é nada. Na década de 70, o governo militar tinha uma campanha, e se alguém precisar, eu tenho tudo isso arquivado, tinha uma campanha seguinte: poluição é progresso. Isso era tema de campanha do governo. E associado ao senhor Antônio Delfim. Esta é que é a ironia. E a segunda coisa, eu tenho guardado um filme da Transamazônica, que enquanto os tratores iam avançando pela Transamazônica, um locutor em off dizia o seguinte: vamos vencer esse inferno verde. Então, isso tem apenas 40 anos. Já agora, talvez, década de 70 também, recordo-me de viver, eu fui viver para a Guarda, perto da fronteira com a Espanha, e na altura a televisão portuguesa era muito fraca. Mas conseguimos ver a TV espanhola, e recordo-me dessa década de Espanha ter tinha problemas já de gestão da água, e tinha um anúncio que dizia, tinha uma torneira e tal, pedia às pessoas para fechar a torneira, não é? Isto agora é muito comum. E dizia, aunque usted pueda apagarla, Espanha não pode. Isto já tem 30 e tal anos, 40 anos, mas continua atual também. Eu sei que a pergunta não foi dirigida para mim, é ali da Ana, não é? Mas falou na escala dos projetos, no território. Fico um pouco preocupado quando ouço falar muito de projetos muito setoriais, mesmo que seja da floresta, que é um tema absolutamente respeitável e crítico para o território, naturalmente, na Europa também. No entanto, nós procuramos, neste projeto, por exemplo, do Parque Patrimonial, incorporar o tema da floresta no tema da paisagem, que é um tema também na Europa, enfim, muito querido, não é?
até porque a Convenção Europeia da Paisagem incorpora o tema da floresta também na paisagem, e, portanto, as paisagens são, segundo a Convenção Europeia da Paisagem, são paisagens vivas, são miscigenadas, incluem o material, o imaterial, o tangível, o intangível, e para nós não faz muito sentido falar de floresta e fazer um projeto para a floresta e seguir outro projeto para o rio, e outro para as margens, e outro para a comunidade local, para aquela aldeia, e outro para não sei quê, e fazer uma série de projetos. Por exemplo, vou falar só apenas um projeto que nós temos ligado à floresta, que é um projeto de biomassa. Mas é sempre complicado conseguir fazer digamos, o fato à medida. O fato, em Portugal, é o terno, não é? Fazer o terno à medida daquilo que a União Europeia desenha. E, neste caso, eles querem, por exemplo, um projeto, ou seja, de biomassa, ou é florestal, ou é da paisagem, ou é cultural, enfim. Mas o nosso projeto de biomassa é um projeto que tenta reunir os temas da gestão da floresta, até cruzando com o tema do risco, que alguém falou aqui hoje também, das questões do risco, dos riscos de incêndio, por exemplo, que são enormes no sul da Europa, e cruzando também com a questão energética. E, portanto, o projeto reúne todas essas valências, que é a gestão da floresta, a limpeza da floresta, com o material sobrante da floresta serve depois para criar pequenas centrais de biomassa para as aldeias, para as pequenas terras, para elas poderem ter um modelo de desenvolvimento que seja sustentável e que mantenha as pessoas aí a viver. Cruzamos isso depois com rotas patrimoniais que reúnem os recursos naturais e os recursos culturais. E, portanto, é um tema muito híbrido para nós, o tema da floresta. Era só, como aqui não ouvi falar nesta diversidade, digamos, temática da floresta, mas eu acho que pode ser encarada de diferentes pontos de vista também, não é? Voltando à questão dos poucos, os que estão aqui não são poucos, mas são muito grandes. Nós somos muito grandes também, a gente tem que ver isso. Nós somos poucos, mas a gente vale por muito. E a gente se multiplica. Então, acho que eu queria deixar uma mensagenzinha bacana. Não, porque eu estou vendo aqui os alunos. Quantos economistas de meio ambiente você conhecia há 10 anos atrás? Já. Aqui eu estou vendo aqui para o processo. Márcio, eu tenho um colega, agora já aposentado, um professor emérito da minha universidade, foi reitor da minha universidade, um sujeito associado a grandes causas nacionais, que, quando foi ser presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, extinguiu a área de meio ambiente. Não foi muito tempo atrás, né, Márcio? Havia uma época que no banco tinham uns 5 pessoas que lidavam com o meio ambiente. Hoje já são 40 e crescendo. Então, é aquela coisa, porque a necessidade vai criar a demanda. Então, a gente tem que saber responder a isso. Nós somos poucos, mas... Né? Aquela música do Pavão Misterioso, né? Eles são muitos, mas não sabem voar. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar, que se a gente souber, e apesar de tudo, apesar de toda a derrota da história do Código e tal, a gente não desistiu, e a gente continua. Pois é, a gente não desiste, a gente continua e persiste. Então, eu acho que essa é a questão. A minha mensagem em relação ao pragmatismo é só que a gente precisa aprender a lutar. Né? Se eu estou jogando com 1 a menos, eu tenho que jogar da forma com 1 a menos, não vou jogar para o ataque. Tá certo? Então, a gente tem que saber... É um botafoguense falando. Então, a gente vai saber. No final das eras, o bem vai prevalecer. Mas, então, eu queria agradecer a todos que tiveram até aqui, agradecer aos palestrantes, agradecer aos organizadores. Todo mundo falou aqui, mas ninguém falou da Marta, né? Marta, que trabalhão que deu, né, fazer essa coisa toda. E todos, em nome da Marta e de todos que organizaram, inclusive aquele rapaz que fugiu aí de camisa preta, que nem vou falar o nome dele, tem um estudo sobre unidade de conservação que faz essa medida de quanto é que vale a unidade de conservação. Eu queria agradecer a todos a chance desse debate. Nós temos que fazer uma coisa mais organizada. Não adianta fazer, como está acontecendo, não é o caso desse aqui, mas o que está sucedendo. Né? Está havendo uma enxurrada agora de tudo, de oficina, até junho de 2012. Aí vai entrar julho, e aí depois vai... O mais importante para mim é julho de 2012. Até junho de 2012 vai ser ainda. Nós estamos igual famoso, né? Ver a celebridade, não sai do jornal e tal.
mas o mais importante é persistir. E aos acadêmicos, o pessoal da universidade, estou vendo muita gente aqui de universidade, que a gente seja mais... Está me faltando a palavra aqui, não seria pragmático, não, mas que a gente, no nosso trabalho acadêmico, não tirasse a perspectiva de que somos poucos na academia também. Então, cada tese de doutorado, cada dissertação de mestrado que é feita, ela é uma em poucas. No meu área, economia, então, são ínfimas. É ínfima a participação de meio ambiente dentro de cultura, então, menos ainda, na área de economia. Então, na hora que vocês escolherem o tema de vocês, tenham a liberdade intelectual, aquela coisa assim, a gente quer estudar o que é mais fascinante, mas não perder de vista a responsabilidade social, isso. A responsabilidade social do nosso trabalho como pesquisador, como acadêmico, que muitas vezes a gente tem uma enorme concentração de pessoas discutindo o efêmero, na minha área, a taxa de juros. Tá? O que tem de tese sobre taxa de juros, até a década de 90 era sobre inflação, depois vai ser sobre taxa de juros e gasto público. Há uma infinidade, um absurdo. E nos temas que são relevantes, são poucos. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente é minoria, a gente tem que gritar e berrar. E, se não tem garra, ou cria garra, ou então arranja um leão do lado, vem me lutar, vem juntar com a gente. E nos unir também. Não? Exatamente. Então, eu acho que está faltando também, eu acho que a lição maior para mim que fica nesse momento, tão paradoxal, porque, para quem trabalha com economia do meio ambiente, tem uma Rio+20, poxa, há 20 anos, imagina assim, em 91, eu imaginar isso. E, ao mesmo tempo, uma depressão. Eu devia estar eufórico, mas não estou, né? Mas a gente precisa aprender, nesse período todo, o que faltou. Acho que faltou a gente passar essa mensagem de uma maneira... E aí eu não vou entrar no mérito do que está, até porque a própria pesquisa de opinião é sempre um negócio muito complicado. O que a gente precisa é construir parcerias. Construir alianças, parceria, por exemplo, explicar para o secretário de Fazenda, explicar para o secretário de Planejamento qual é a consequência da desregulamentação do uso do recurso hídrico, do espelho d'água. Chegar para um governador o seguinte: olha, se você fizer uma regulação sobre navegação em áreas de alto interesse histórico, cultural, ambiental, que seja, isso vai significar um aumento de tanto na tua arrecadação. Isso não é um trabalho bacana de fazer. Ninguém aqui... Algum de vocês já trabalhou com orçamento público? Estudar pesquisa, orçamento público? É chato, né, Estela? É chato pra cacete. E entender o que quer dizer aquela linha, não tem nenhum glamour. Mas talvez seja um número que esteja faltando. Então, esse é meu apelo, principalmente à minha comunidade, que é a comunidade acadêmica, que a gente tenha também uma responsabilidade social na escolha do tema que a gente vai fazer. Que não é só festa, não. A academia é legal, é bacana. A gente tem essa liberdade. A gente tem que ter também esse comprometimento com uma causa maior. E eu agradeço o seminário, porque o seminário está dando exatamente a chance de fazer um debate desse. Não estou aqui no meio de biólogos, não estou no meio aqui de gente de regulação ambiental, eu estou no meio aqui de gente que está fazendo e que vem realmente de outras áreas, que eu acho que talvez seja a resposta. A gente está se multiplicando muito lentamente, mas alguma coisa a gente está ganhando, né? Tá bom, gente? Muito obrigado e boa tarde.